Eu amei. Olha, Muito obrigada pela presença de vocês. Olá, Cláudia. Seja bem-vinda, Benedito. Finalmente, eu vou ter que receber as pessoas aqui na sala, tá bem? posso falar um pouquinho? Claro, fale o quanto Olha, você quiser. enquanto eu fui assistindo, eu fui pondo palavras que me vinham pela cabeça daquilo que eu estava vendo, né? Então, a primeira coisa foi a leveza, liberdade, paz, caminhos. E aí a questão da bicicleta dentro da psicanálise está ligado ao ato sexual, que está ligado ao êxtase, à liberdade, à entrega, sentimento, né? E assistindo tudo isso, as paisagens, a leveza, encantador, encantador, super poético, a música, né, o figurino. Perdão, eu tenho problema com cachorro aqui, desculpa, gente. Mas, enfim, amei. Tá de parabéns, acho que todo o trabalho foi pensado com muito carinho, não é? Tudo muito lindo. Amei. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, Rossi. Lindíssimo. E uma menininha dançando, né, Tá Rossi? bem. Arrasou. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por tudo. Sejam bem-vindos. Cláudia, de novo aí no outro aparelho. Muito bem, parabéns, Carol. Quem quiser, gente, deixa a palavra aberta. Gabriela, seja bem-vinda. Chegou aqui, Gabriela Velasco, do projeto. Oi, boa noite, queridos. Boa noite. Que bom que vocês estavam lá assistindo a apresentação. Fico muito feliz de ver cada um de vocês lá. É muito especial para a gente, né? Essa produção é muito especial. Fico feliz de ver o Benedito também aqui hoje. E eu tô ansiosa para ouvir mais de vocês. Aqui tem o André, que foi o produtor. O André também está aí, claro. A Cláudia. Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença de vocês. A Carolzinha. Uma alegria de estarmos juntos. Bem-vindos, bem-vindas. Então, queremos ouvir de vocês, meninas. Deixa eu então me manifestar. Claro, Sheila, ela. Eu vou chegando. Produção lindíssima, né? Vou falar em todos os aspectos. Primeiro, assim, a fotografia inicial, porque a gente ainda não viu o vídeo, então a fotografia já é incrível, né? O movimento de todo o vídeo, incrível também. Uma coisa que fica muito marcada para mim é a questão das cordas, a sensação de que tudo está sendo tecido por todos vocês. Então, assim, essa história vai se tecendo com cordas que às vezes me remete a cordas de violão, né? Às vezes aquela movimentação das roupas que ficou lindo o figurino, lindo. E para mim tudo vibra, né? Tudo vibra, a coreografia vibra, a corda do violão, as artes da roda da bicicleta, assim, achei muito, muito bacana, muito bem produzido, performance muito bacana de vocês todas, parabéns, né? Estava com saudade de ver a Cláudia, fiquei feliz de vê-la dançando. Então, assim, amei, visualmente maravilhoso, criativamente maravilhoso, estão todos de parabéns, achei muito incrível. Gostei demais. Obrigada, viu, Sheila? Olá, Michael. Thank you for coming, Michael. Olá. Welcome. Michael, que fez uma parte do vídeo da Gabriela, lá na Alemanha. Ele é o cineasta dela da última parte de vermelho e de algumas partes do começo de bege. É todo o vídeo dele. Ele que fez toda a produção aqui na Alemanha, né? Junto com o André Curban, que não está aqui hoje, mas também fez partes muito interessantes, muito incríveis no estúdio também.
Willkommen, Michael. Ja, danke. Auch willkommen. Nice to see you all again. Thank you. Yeah. Third time. O Michael, ele viu a base maior da Gabriela são os vídeos do Michael. O André é aquele momento em que ela está dentro do estúdio com a bicicleta dourada. Aquele é o vídeo do André. E os pontos mais específicos. Os outros pontos todos, do começo e do final, o vídeo é do Michael. Então, o maior peso mesmo de vídeo aqui é do Michael. Que tem, né? Então, a edição... Exato. A edição, a imagem do André é a imagem interna. Né? Mas, inclusive, dentro, quando a passagem da bicicleta, quando ela olha pela janela, todas essas tomadas são do Michael. Bom, quero escutar vocês. Kátia, você falou. Sheila, quer falar mais alguma coisa? Não, assim, lindo. Assim, para mim tem muita novidade, né? Então, é muito lindo como que a diferença de locação, né? No caso da Gabriela, eu ia perguntar onde era, né? Mas vocês já disseram, na Alemanha, né? E aí essa locação Rio de Janeiro e essas externas e internas. Mas, assim, tudo se funde de uma forma tão bacana, tão harmoniosa. Né? A história vai se desenrolando de uma forma muito, muito interessante. Bem legal, gostei. Adorei aquela parte interna da bicicleta que você citou agora, da Gabriela. Muito legal. É bonito aquilo mesmo. Muito. E o movimento de vento também, que na locação dela na Alemanha, ao ar livre, dá uma sensação de vento, né? Bem diferente da do Rio, mas achei bem feliz. É engraçado essa questão da diferença dos ventos da luz é muito incrível de se perceber, tanto no toque fisicamente quanto visualmente, né? Eu que tô aqui, eu consigo perceber muito, assim, com muita sensibilidade essa diferença entre um e o outro. E quando falam é realmente muito, muito notável, é uma coisa que você sente mesmo, né? À distância ou também vividamente, assim, né? É uma questão artística também interessante e muito relevante. De certo modo, esse resultado, né, que a gente vê agora da montagem de vídeo, ele está um pouco também calcado na escritura do próprio projeto. Lá atrás, a gente tinha, de certo modo, a ideia de trabalhar com alguns desses procedimentos, que é a fusão, a superposição de imagens, né, essa evocação de algumas referências das obras, das artes plásticas. A gente tentou fazer um transpoint, a gente fez, eu acho que muito bem, o figurino do Benedito, né, e também o figurino que foi feito na Alemanha. Eles trazem esse olhar que a gente tinha também de fazer esse transpoint, né, da obra, da tela, né, pintada na sua frente para essa tela dançada, de certo modo. E a gente agora tem a oportunidade de ver isso somado com diferentes colaborações de olhares de diferentes artistas em diferentes locações, né? E ao mesmo tempo juntos, conjugados nesse lugar da distância, mas que também é uma ponte, que é um meio digital, né? Aqui a gente está numa sala de Zoom conversando. Então, para mim, isso é muito mágico, a gente chegar nesse lugar. São diversos olhares, muitas contribuições, várias, um número vasto de referências para a gente conseguir, de certo modo, dentro dessa loucura chamada pandemia e distância, pontes e atos, trazer para vocês um trabalho artístico em videoarte, em videodança. Obrigada, André. Venha, Kátia, que ela está ali esperando já para falar. Bom, quero agradecer em primeiro lugar, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês da equipe. Eu assisti 2 vezes e foram, assim, sensações diferentes. Eu assisti no sábado, né, na estreia aí, e assisti hoje novamente. E espetáculo normalmente é assim, né? Filme também.
quanto mais a gente assiste, a gente adquire mais coisas, né? Vai somando. Para mim, eu achei muito interessante o equilíbrio do espetáculo, né? A gente está tendo oportunidade de assistir muita coisa online, muitas edições diferentes, né? Mas, para mim, a questão do equilíbrio entre a imagem, né? A imagem que eu quero dizer no todo, né? Na cenografia, a performance, o figurino, toda essa imagem, né? Fotografia, com as sensações trocadas entre vocês, né? Participantes, e com a gente, público, né? A gente recebeu muita informação de sensações e emoções diferentes. E o equilíbrio também com relação ao som, né? Vocês foram muito felizes, né? Assim, opinião pessoal, nessa questão de colocar um som ambiente, né? Em alguns momentos que a gente se reportava para o que estava acontecendo com a natureza, muito som de natureza, uma voz muito suave, isso é muito gostoso. E, para mim, assim, o ápice é a questão do violão, né? Não sei dizer se era um violão ou uma guitarra flamenca. Eu danço flamenco também, então, assim, o violão é uma coisa que, né, a sonoridade dele remete muito à liberdade. E eu acho que esse espetáculo, né, para mim, ele, além de equilíbrio, ele foi liberdade. A liberdade de movimento, a liberdade de ser um espetáculo itinerante, a liberdade de vocês passarem por lugares diferentes, em estações diferentes. Então, a soma foi perfeita para mim, né? Assim, eu estou dizendo porque o som do violão me remete muito ao flamenco, ao cigano e à liberdade. Assim, vocês estão assim, né, de parabéns. A gente tem que pedir para que as pessoas não assistam uma vez só, assistam mais de uma vez, 2, 3, 10 vezes, porque a gente vai adquirindo sensações diferentes a cada vez que a gente assiste. Parabéns, foi realmente um grande espetáculo. E assim, deixo, né, um ponto que eu achei diferente, a questão da edição, né? Foi uma edição assim, perfeita. Eu acredito que vocês tenham pensado muito e repensado, né? Eu também, no ano passado, produzi uma coisinha assim, ó, online para minha escola. E a maior dificuldade é a questão da edição, né? E vocês foram muito ricos nessa questão de, né, de colocar movimentos, né, um à frente do outro, a questão da luz de cena. Eu achei riquíssimo também a questão do movimento voltando, ele dá outra ideia, né? Porque quando a gente faz o movimento indo, ele amplia. Quando a gente traz ele, né? A gente retoma o movimento. Então foi, nossa, gente, é muita riqueza que tem nesse espetáculo. Ó, muita riqueza. Vocês estão de parabéns. A Carol, ela deu uma saidinha, mas vocês viram que é a Carol que está junto aqui, a Carol que faz aula. Eu queria dizer uma coisa para você, aproveitando a tua fala, que muito disso tem a ver com o Nicolás. Eu passei muitas horas com o editor, muitas horas. Assim, não era pouco, foram horas. Eu entrava, teve um sábado que nós entramos às 9 da manhã e nós saímos da frente da tela às 5 da tarde. E nós não vimos a hora passar. Nós não vimos. Então, assim, e não foi só uma vez que a gente entrou, nós entramos muitas vezes. Então, assim, teve noites que a gente entrou às 6 e saiu às 10, 11h30, sabe? Assim, então,
realmente o Thiago, que editou, né, que fez a montagem comigo, ele foi muito paciente, ele é um bom finalizador de imagem, e eu tinha muita confiança nele, assim, nessa edição final que ele deu, nesse acabamento que ele deu para o trabalho. Depois que a gente montou, ele deu todo esse acabamento, esse refinamento de cores, de passagem de som também, de edição, né? A edição fica limpa. Então, eu quero dizer, Kátia, que realmente sim, teve um cuidado muito grande com a edição. E tem tudo isso que foi escolhido tem a ver realmente com a influência em mim do Alvin Nicolai sobre a sobreposição de imagem. E trabalhar com sobreposição de imagem é uma coisa muito perigosa. Pode não dar nada certo, pode virar um sachicho e ficar muito chato. Então, assim, eu cuidei muito com as imagens que eu estava escolhendo realmente para fazer a sobreposição. E teve horas que estava tudo montado e eu simplesmente a gente desmontava a cena inteira e montava tudo de novo. Entende? Então, você tem que ter muita paciência, assim. E eu adoro fazer isso. Eu adoro, faço com muito prazer. E foi muito tranquilizante assim, fazer isso, né? Então, eu agradeço e a gente segue. E eu sei, e assim também, que, por exemplo, esse movimento que rebobina foi uma coreografia que eu ensaiei muito com a Cláudia. Nós ensaiamos todos os movimentos. Não, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E isso tinha uma coisa musical muito forte. Só que eu falei, não se preocupe, Rosi, vai dar certo. Essa música é outra. Ela não é a música que a gente ensaiou. Sabe? Então, eu joguei com os movimentos e aí eu reverti, realmente eu reverti o movimento. Porque eu precisava de um link com o violão, eu não tinha link com o violão. Se eu não tivesse feito isso, aquilo me deu esse link com a corda, de você rebobinar aquilo, de você esticar para o outro lado. Então, muito obrigada pelo seu comentário. Desculpe eu ter falado tanto, mas eu me entusiasmo. Depois também eu quero deixar um espaço para a gente falar sobre o vídeo convidado, que é o vídeo da Cláudia, mas eu quero ouvir um pouquinho mais vocês sobre o trabalho. Vou falar, então. Primeiro, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, e de ouvir um pouquinho da construção desse trabalho. E eu achei muito lindo. Eu acho que o que mais me encantou foi exatamente essa sobreposição de imagens que eu fiquei... Parecia a minha sensação, né, que eu queria entrar lá dentro. Então, me deu uma sensação de infinito. E a impressão é que estava tudo conectado, tão conectado que quem assiste começa a se movimentar e também quer fazer, sabe? A minha sensação aqui, eu já estava assim, né? Eu já estava querendo ir junto, sabe? E eu achei isso incrível, assim, como uma obra, né, pode impactar tanto. A gente é da dança, mas eu tenho certeza que outras pessoas também se sentiriam assim, porque tem essa ideia de tudo é contínuo, né? E todos nós estamos ligados de alguma forma. Eu achei isso sensacional, assim, as coreografias, o figurino, a imagem interna, né? Esse solo, né? Com o violão, com as imagens sobrepostas, eu estou encantada, vou ver mais uma vez e tenho certeza que outras sensações virão. Mas é uma coisa que eu... Muito obrigada, Luana. Quando você estava falando, eu estava me lembrando que tem uma coisa muito interessante nisso que você estava dizendo, que é a qualidade do movimento corporal da Gabriela, que é essa coisa do motion. Ela track the movement o tempo todo no corpo dela. Isso que o Alberto fala muito para a gente, né? Ela percorre o movimento dentro do corpo. Então, isso dá muito essa liga do fio, da linha. Ela tem esse trabalho já também há um tempo. Isso dá muito essa liga do fio, assim, porque ela está o tempo todo percorrendo.
ela não se abandona, né? Ela vai, ela vem, e uma coisa boa que eu troquei essa imagem no momento, eu tinha separado essa imagem em um outro lugar, eu perdi ela, foi um desespero, eu já não achava mais, e daí no final estava tudo editado, eu fui lá e achei a dita imagem. É quando ela trabalha com as mãos, assim. Ela trabalha com as mãos, e foi uma tomada do Michael até. Ela faz assim com as mãos, e vocês podem observar que existe uma vitalidade corporal nos dedos. Então, quando a gente conversa numa aula, por exemplo, também é bom vocês observarem ali, né? Que essas mãos postas, né, que seguram a energia, a gente tem mania de impostar, de fazer uma posição na mão, né? Isso precisa se dissolver para que essa energia ela percorra o movimento. Ela percorra e ela vaze. Porque ela vaza do corpo da gente, isso acontece também com o movimento da Cláudia, se vocês observarem no vídeo da Cláudia. Porque quando a energia vaza do movimento, você fica com vontade de se mover com a pessoa. Porque ela está tracking the movement, ela está o tempo todo percorrendo o corpo dela, entende? É esse não abandono das extremidades que é muito importante numa qualidade do movimento que a gente faz. E que quem tem muito isso também é a Cláudia, né? No movimento. Eu gostaria de fazer um adendo na parte da qualidade musical, desse ponto musical que você falou, é bem interessante que o Roberto, eu não sei se o Mário vai estar também, amanhã e depois eles vão estar presentes, daí é interessante também trocar essa conversação com eles, que vai ser super enriquecedor também, né? Para todo esse diálogo que a gente está tendo agora. A gente vai fazer uma live às 7 horas amanhã. No Instagram do Bicicleta. E o André vai conduzir, né? Então, quem quiser participar, para ouvir eles e tal. Muito obrigada, Luana, pelas suas palavras, porque você me conectou com isso. Isso é um lugar muito importante. Falar que o que tudo se move, porque também o bailarino está ali conduzindo esse desejo de fazer o outro se mover, né? É alguma coisa que eu trabalho em mim, assim. Larissa, falta você, minha flor. Isso. Olha, eu queria dar parabéns a você, especialmente, por ter convidado a gente para poder assistir. Dar parabéns também a todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Porque eu vi que tinham muitos nomes lá no final. Deu para perceber pela qualidade de trabalho, imagino tanto de esforço que vocês tiveram para poder fazer. Como até você disse, né? O tempo que vocês tiveram para poder fazer tudo isso. Quando eu estava assistindo, duas palavras também vieram à minha cabeça, muita leveza e liberdade, né? Até que a Lilian tinha dito. E eu senti muito isso, até pela música que foi escolhida, os movimentos que foram escolhidos, o figurino, todo o conjunto. Tudo isso foi essa sensação que me trouxe. E foi muito boa quando eu estava assistindo. Então, eu gostei muito do que eu vi. E eu gostaria de assistir novamente. Então, eu gostaria de parabenizar vocês. Eu gostei muito do que eu assisti. Tá? Muito obrigada, Larissa. Quando vocês falam da música, eu acho muito interessante também, porque tem uma música que ela se repete 2 vezes e mais uma terceira lá no final, e ela acaba ficando tão diferente por causa da qualidade da imagem que entra nela, que a gente não cansa de ouvi-la, né? E a qualidade, essa relação musical, a sonoridade ela é muito tranquila, você vai embarcando, ela não tem uma complexidade sonora que você fica, o que está acontecendo? Ela vai te levando. Assim. Então, também eu acho importante que essa delicadeza sonora, ela envolve também. Né? A música, assim, às vezes
a questão da música contemporânea, principalmente para violão, ela tem várias qualidades, né, de você trabalhar, e essa é uma qualidade muito delicada. E o Mário é um bom violonista, um grande violonista. Eu vou elogiar, ele é um grande violonista mesmo, toca muito bem, então eu acho que ajuda também a ter esse lugar, né? Bene, você está aí, muito obrigada. O seu figurino, sempre como sempre, dançante, iluminando a cena, trazendo uma grande reverberação para tudo. Envolveu ali aquele corpo da Gabriela como um manto sagrado. Fale um pouco. Eu achei interessante a colocação de uma de vocês sobre essa parte da cultura cigana, né? Uhum. E foi bonito ouvir isso. E não só a música, como talvez o meu espírito, e como também o trabalho do Benedito. Então, fala um pouco, Benedito, sobre todo esse processo. Eu, na verdade, eu tenho duas companhias aqui. Se não fosse, não. Na verdade, assim, o que eu tentei fazer foi... Está saindo o áudio. Quando eu recebi as imagens, né, do trabalho de pesquisa que foi feito, eu fiquei meio confuso, assim, porque eu tenho dificuldade de trabalhar de fora para dentro. E aí eu comecei a juntar alguns elementos do trabalho anterior que eu tinha visto. Eu tinha visto folhas. E aí eu me peguei pelas folhas. Então a primeira coisa que eu construí foi os patches que vão fazendo a estrutura, digamos, do plexo solar, né, que é a parte mais forte, assim. E aí, como tinha uma coisa de asas, e tinha o lenço, e eu busco um trabalho atualmente que é trabalhar com o máximo possível do tecido sem deixar resíduo. Então, nesse figurino, você tem 4 metros de tecido linear rasgado ao meio, né? E depois ele é todo encaixado formando como se fosse uma roupa, onde você tem asas atrás, fora ainda a quantidade das asas que são os tecidos que são... E eu fui mais nessa viagem, assim. Fiquei um pouco tenso, mas aí quando eu mostrei para a Rocio, e aí ela falou que era isso mesmo, e aí eu fiquei bem feliz, assim. E eu fiquei bastante surpreso porque eu achei que um figurino que foi usado, ele era só o protótipo. E ele foi enviado para a Alemanha, para a costureira de lá poder ver como é que era feito, que é muito simples a maneira de executar. E aí acabou sendo usado. E eu fiquei muito feliz, assim, de repente, os pássaros deram uma grande revoada, assim. E eu achei que ficou muito bonito. Aquele é um pérola, a cor original. E quando puxa para o dourado, eu achei que ficou muito bonito essa tonalidade, assim. E era uma tonalidade da cartela de cores que me foi passado que eu desconhecia. Eu não tinha conhecimento, assim. Para mim foi um presente esse figurino que se encaixa ali no meio dessa trajetória toda. É isso, assim, não tem muito... E o da Carol, que é diferente, que o dela, na verdade, ele é construído mais ou menos com o mesmo pensamento de criar um corpo para dar asas, só que o dela foi feito com a sobra, né, que é o recorte do tecido da camisa do Mário. E a camisa do Mário, ela tem uma estrutura de camisa, só que a gola, na verdade, é como se fosse uma gola rolê, só que aí eu fiz um corte em cruz, porque ela se abre. E
E das partes que foram os recortes, eu construí a roupa da Carol. Só que aí ela ganhou as asas, ela era mais uma fadinha, né? Então, na verdade, acabou sendo de tule. A roupa dela, ela acabou virando uma fadinha no meio das duas pássaras, das duas aves mães, assim. Foi bem bonito. Muito obrigada, Benedito. Foi lindo, é muito complementar. Em princípio, eu estava tentando ver como realmente resolver o figurino nas várias entradas e saídas dele. O que a Gabriela não utilizou neste formato figurino. Quando ela entregou o vídeo, eu falei, bom, o que tem de trabalho aí, mas o que eu queria ver desse figurino? Então, eu tentei fazer para mim o labirinto, eu tentei construir para mim esse labirinto do figurino do Benedito. Porque a Gabriela ela tinha usado o figurino como um todo. Ela usou o figurino como um todo. E eu queria realmente usar o labirinto do figurino. Que eu tinha desenhado para fazer. Só que ele tem fala própria. Então, quando eu cheguei naquele vento, quando eu cheguei em outro lugar, ele tinha fala própria. E eu não tinha domínio sobre aquilo. Então, tudo que eu coreografei, praticamente, que a gente demorou horas ensaiando, ele não tinha isso que eu falei para vocês antes, ele não tinha track, eu não conseguia seguir aquilo. Porque o meu corpo estava num lugar e aí eu tive que deixar acontecer, né? O que acontecia, acontecia. Então, por isso que o tempo acabou ficando daquele movimento, daquele figurino. Claro que eu tinha uma estrutura coreográfica um pouco mais fechada do que a Gabriela, que tinha uma estrutura coreográfica mais aberta. E eu passei para ela algumas coisas fechadas que eu tinha. Então, quando ela gravou um outro trecho do vídeo, ela reproduziu aquilo que deu para eu conversar. Alguns momentos dava para eu pegar os mesmos movimentos. Mas, em princípio, a gente trabalhou com o figurino de maneiras diferentes. Mas, enfim, deu tudo certo. Parece que dá certo, mas deu certo. É incrível porque, assim, essa parte das ideias, né, que foram colocadas para a utilização do figurino, elas inspiraram muito na composição do movimento, né, da pesquisa do movimento, né. Eu procurei destrinchar a composição coreográfica e voltar a uma pesquisa de movimento do atual, assim, do que estava passando naquele momento e fazer, sentir e perceber e trazer os nossos elementos para esse momento, né? E essa camada que a gente estava falando, eu utilizei, na verdade, não sei se foi muito visível, porque a gente fez de uma forma, talvez o Micael tenha feito em um ângulo, que eu fui fazendo, desfazendo as camadas, e apareceram as movimentações dela, e não diretamente toda essa brincadeira, né? Esse desenvolvimento dos tecidos, né? E realmente o Benedito fez um grande labirinto no figurino. E é muito gostoso, muito interessante de desbravá-lo, né? Ele é muito... Essas camadas, elas tem uma sensação muito boa de desbravá-la, né? Então, eu agradeço muito, Benedito. Você fez uma obra-prima. Agora, só para a gente encerrar, eu queria deixar uma fala sobre o vídeo convidado, que é o vídeo da Cláudia. Eu quero agradecer porque ela fez parte do primeiro projeto, que é o Bicicleta em Movimento, 12 artistas que participaram dessa elaboração que eu criei com a Gabriela sobre a música Bicicleta de Baiano. Essa é a gênese do projeto. Essa música Bicicleta de Baiano, ela foi composta pelo Roberto Velasco para o Fred Schneider, um músico violonista
compositor de muitas ideias, um poeta também. Ele era poeta, ele escrevia muito, ele tem livros de poesia. E ele era um amante da bicicleta, e ele era baiano. Então a música base desse trabalho chama Bicicleta de Baiano, que foi coreografada nesse projeto agora, Bicicleta em Movimento, por mim e pela Gabriela. A gente apresentou ela 2 vezes dentro do trabalho. Uma vez é aquela interna bege e a outra é aquela edição de imagens. E aí ela fez parte desses 12 artistas que coreografaram a mesma música, que está no canal do YouTube. E um dos vídeos é o vídeo da Cláudia, que passou hoje. Amanhã vai ser o vídeo do Marcos, com o Paulo, né? E no último dia, no 5º dia, vai ser o meu vídeo com a Gabriela, que a gente fez para o primeiro módulo também do Bicicleta, que chama Mover Estações. E esses vídeos ficaram ali no canal e eles estão sendo aos poucos lançados e vindo com os trabalhos que vêm, né? Então, quem quiser assistir o nosso vídeo, Mover Estações, vai estar no último dia. E amanhã vai ter o vídeo do Paulo e hoje tem o vídeo da Cláudia. Então, eu quero dizer que eu gostei muito, primeiro, da ideia da Cláudia fazer esse vídeo todo preto e branco. E também as soluções que ela teve com o tema da pandemia. Eu achei isso muito forte no trabalho dela. E o vídeo dela chama Confinamento, né? Porque foi no começo da pandemia. Então, se alguém quiser ver de novo esse vídeo para observar melhor, ele está dentro do canal do Bicicleta em Movimento, separadamente do vídeo que nós lançamos hoje. Então, se vocês quiserem dizer alguma coisa, a Cláudia quer falar. Eu queria falar assim, bom, primeiro eu queria falar do trabalho de vocês de hoje, que hoje eu tive o prazer de ver numa tela grande. Ai, é tão bom. Nossa, é diferente, Rocio, porque eu tinha visto aqui na minha telinha, no meu PC. E, nossa, maravilhoso, eu consegui ver nuances que eu não tinha percebido. Estou me programando para fazer isso. Uma das coisas que me tocou foi aquela cena onde a Gabriela está dançando e ela tá de branco, de bege, e ela vem, parece que ela vai botar a mão na corda. É tão fantástico, aquele é tão sutil. Tem coisas que eu não tinha percebido e que eu percebi hoje e que eu quero assistir de novo e eu quero ver de novo, porque é muita coisa, tem muita coisa acontecendo, é uma superprodução mesmo, foi uma superprodução, tem muita coisa, muito detalhe, né? E eu achei muito bacana também a janela, o cenário de você chegando, aquilo desde o começo eu comentei que gostei muito, você chegando, ela chegando, você olhando na janela, toda essa montagem ficou muito, muito delicada e convence, parece que vocês estão realmente se encontrando, é incrível isso. Então, uma está lá em Stuttgart, a outra está aqui no Rio de Janeiro, e isso acontece. Então, assim, bom, você está de parabéns, as duas de parabéns, eu amei. Hoje, mais do que os outros dias, porque hoje eu tive o prazer de ver numa tela grande e poder apreciar os detalhes, né? Maravilhoso. E Benedito, olha, eu quero um figurino seu. Eu amei esse figurino. A Rocio se matou com esse figurino. Tinha dia que ela queria morrer. A gente sofreu um monte nos ensaios para entender por onde ir, por onde se enfiar, como enrolar, como desenrolar isso. Foi uma luta, né, Rocio? Mas o resultado foi fantástico. E eu amei, Rocio, de trás para frente ali. E realmente o troço funcionou. A gente vê o movimento, e daí a gente vê um movimento diferente, como é que aquele tecido se move de trás para frente, porque é completamente diferente, gente. É completamente diferente. Vê o movimento do tecido e o movimento inverso, porque é contra a gravidade.
então ele tem outra cara, outra característica, né? Bom, e sobre o meu trabalho, realmente foi um trabalho mais de cabeça do que de corpo. Eu quis me entender dentro desse meu espaço aqui, me sentir como eu me sentia nesse confinamento. E foi assim, foi exatamente isso. Eu me retratando dentro desse lugar restrito aqui, que é a minha casa, sem poder sair. Foi muito prazeroso, né? O trabalho do músico, o Eric, realmente foi muito bom. E eu tive a ajuda de um amigo para editar, porque eu não entendo nada de edição, não sou uma Nicolás como a Rocio, apesar de ter feito a escola Nicolás, mas eu nunca fui para essa área de edição e projeção, nunca estudei isso lá no Nicolás. Mas a técnica realmente é toda do Nicolás. Vocês podem ver pela coreografia, o pouco que eu me movo, ele tem tudo a ver com os princípios técnicos da escola do Alvin Nicolás. Obrigada, Cláudia. Eu quero fazer um complemento. Depois vocês olhem o vídeo da Cláudia de novo também, observem com mais cuidado, com carinho. Eu quero fazer um complemento para a Cláudia, falando do vídeo ainda, esse toque da Gabriela pegando no fio. Eu falava assim para o Tiago, agora, Tiago, agora você ralenta. Aí venha com o braço dela, aí venha. Pode mais devagar, ele dizia quanto? 60, 30, ele ia reduzindo. Aí eu disse, venha com o braço dela que ela vai pegar ali, eu tenho certeza. Aí, e realmente, sabe, eu fiz essa escolha muito consciente dessa imagem. Eu fiz essa escolha, sim. Eu sabia que ela vinha com o braço de lá. Entende? Porque eu tinha visto esse movimento várias vezes. Então, ela faz assim, vem para frente, volta para trás e ela vem com aquele braço. Só que esse movimento, se vocês repararem, ele aparece numa velocidade estonteante antes. Ela já faz isso lá no começo. Quando eu repito ele, eu repito e daí eu venho com o braço dela, assim, aí eu deixo ela vir pegar no fio. Então, eu quero dizer que eu trabalhei isso horas para conseguir esse efeito ali, para não perder e não perder essa fusão, porque ela é uma fusão de passagem para uma outra coisa. Então, o Tiago foi brilhante em fazer isso. O técnico é ele, né? Eu só peço, ele tem que conseguir. Mas ele é brilhante em fazer isso. Foi muito, muito bom, assim. E a velocidade quando ela vem tocar aquele fio. E isso, gente, só acontece por causa disso que eu disse para vocês antes, uma vez que a gente está falando de movimento aqui. Porque mesmo que a mão dela vem veloz, a mão dela vem com fluxo. Então, quando eu reduzo aquela camada de movimento, todo aquele track de movimento no corpo dela, ele aparece com aquela qualidade no espaço. Então, eu consigo fazer aquilo acontecer porque aquilo está no corpo dela. Se não tivesse, não adianta a mão suave ali, porque não ia acontecer nada. Se não tivesse dentro do corpo, entende? Porque aquele braço é muito veloz. Ele não vem, ele não vai pegar, ele vem de uma outra velocidade. Então, acho que vocês observem essas coisas. Isso vale muito a pena a gente estudar nesses vídeos. Né? Assim como quando a Cláudia começa com a mão mais tensa e depois ela vai diminuindo e daí ela vai... Enfim, observem essas nuances de qualidade. Mas realmente vocês só conseguem reduzir a velocidade de um movimento se ele tem qualidade. Se não tiver qualidade, não vai. Essa imagem reversa, que ficou muito bacana realmente, né, em relação ao figurino do Benedito, aí eu vou falar agora do vídeo reverso. O vídeo da Cláudia no final dá essa sensação inicial da pandemia, né? Onde estava todo mundo perdido, desesperado, e a bicicleta é bem um símbolo de uma liberdade que você e Gabriela mostram, né, no vídeo de vocês.
Então, assim, eu vou fazendo a minha analogia reversa. Sim. A Cláudia dá essa sensação inicial de impotência de todo mundo, de separação. Vocês duas vêm depois colocando todo esse movimento, toda essa liberdade, né, do movimento na locação com a roupa. Tudo funcionou com muita, para mim, com muita vibração. Vou botar dessa forma, até porque a música me remete a essa vibração toda. E aí é muito legal a gente ver, né, como que nós todos, desconhecidos, né, nesse momento tão solitário de todo mundo, estamos aqui hoje reunidos, né? Que reunião que as artes estão promovendo, né, para todos nós. E, assim, é tão legal poder ver o trabalho, né, do Benedito, do André, né, do Michael, da Rocinho, da Cláudia, da Gabriela, e isso tudo fundido traz tantas sensações, né? A gente, quem dança é tão tátil, né? Gosta de pegar, de abraçar, de tocar, e de repente a gente está tão longe, mas está conseguindo que as artes tragam tanta emoção para a gente, né? Como se a gente estivesse tão pertinho. Isso me emociona muito, é muito legal. Eu queria, assim, fechar meu último comentário, que é esse, prometo, dizendo que isso foi o mais bacana, né? Eu senti tato, senti vento, eu senti movimento, eu senti... Tão importante, Sheila, tão importante que essa bailarina aqui que está aposentada há não sei quantos anos voltou a dançar, né? Por causa da pandemia. Resolveu se mexer de novo. Eu queria lembrar você, antes que eu me esqueça, que as pessoas aqui estão cumprimentando e mandando milhões de elogios aqui pelo trabalho. A Vânia do Balé Guaíra mandou um beijo, se apaixonou pelo trabalho. Raul Rachu, então um monte de gente fazendo comentários assim, dando parabéns. E eu queria parabenizar a Gabriela, porque eu fiquei tão encantada com a performance naquele palco, com aquela bicicleta, e aquilo realmente é muito, muito lindo, Gabriela. Muito lindo, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu fico muito emocionada de ouvir isso, porque, assim, essa parte essa parte da pandemia que você falou também é uma coisa que motivou, acho que muitos artistas a fazerem a mais coisas, a ativarem, sabe, a arte em si, assim, de uma forma enorme. E eu fico muito feliz também pelos artistas que trouxeram essa sensibilidade de cada momento do movimento mesmo, tanto essa parte da corda, essa percepção tão linda, né, que foi todos os momentos assim foram muito elaborados por Micael, pela Rocio, por Tiago, pelo André, por todos que estão com esse toque de sensibilidade, né? Nessa parte dessa produção visual e tudo mais. Então, enfim, eu estou muito feliz pelo retorno de todo mundo. É muito, muito lindo, é muito emocionante. Eu, na verdade, fiquei bem emocionada agora. Agradeço mesmo, Cláudia. Ela é muito linda, Gabriela. No começo, no começo disse, Gabriela, você vai se enfeitar aí, você vai se ver, quero ver você, Greta Garbo, com esse figurino do Benedito enrolado no pescoço. Você procura. É o que faremos com ele. Assumiu. Quando ela gravou assim, ela meio que assumiu essa coisa que eu falei para ela, né? E dessa direção que eu dei para ela. Mas uma coisa foi que isso que a Cláudia falou também, das nossas conversas, quando a gente começou o projeto, que a gente definiu o roteiro, né? Que depois o roteiro ele se desmontou em 1000 pedaços, mas quando a gente definiu o roteiro, tudo isso tinha sido decidido, tanto que o Michel fez as filmagens dentro do roteiro, dela olhar pela janela, de eu olhar, isso tudo tinha sido definido lá na frente. Aí ele filmou tudo isso, eu filmei, aí a gente não sabia o que estava acontecendo aqui, a gente estava nadando no nada, mas isso tudo foi definido. Né? Não é assim, nada foi coincidência.
né? Obviamente que nós conversamos antes, eu, a Gabriela, o André também estava junto nessa relação com a cena, né? Que o André trouxe um motivo que foi o trabalho do Magritte para nós, lá no começo. Mas, no fundo, o trabalho do Magritte, ele estava aparecendo no vídeo anterior. Depois que eu fui ver isso, na verdade. Ele trouxe o Magritte, porque o Magritte já estava aparecendo no vídeo anterior, que é o Mover Estações, por causa do pássaro, que entra na minha frente, que entra uma imagem da Gabriela. Enfim, vocês têm que ver. E aí, ele acabou se dissolvendo nesse trabalho. Ele acabou aparecendo, porque a imagem do véu ainda é do beijo do Magritte. A imagem do cego e do véu ainda tem essa influência do Magritte, do véu no rosto. Veio disso. Mas isso tudo, eu e a Gabriela já estávamos conversando lá na frente. Daí, quando isso tudo foi feito pela Gabriela, eu digo, eu preciso do teu material, porque só depois de eu ter o teu material gravado é que eu vou conseguir gravar o meu material aqui para poder alicerçar minha conversa com você. E aí deu certo, para alicerçar isso que já estava definido, né? Pela gente. Só que, claro que o roteiro, ele acabou, na verdade, sendo meio de trás para frente. Ele virou de trás para frente. Ele acabou como a gente ia começar. E ter acabado como a gente ia começar, o vídeo, foi um achado também dessa edição para mim, eu acho, sabe? Então, porque a gente não está na liberdade total. A gente ia acabar na liberdade, a gente ia acabar do lado de fora. E a gente não acabou do lado de fora. A gente ainda se acabou se olhando. E quando eu vi que eu tinha invertido o roteiro, eu falei, é isso mesmo. Porque a gente ainda está assim. E isso me emociona, sabe? Me emociona. Eu vi que ter invertido o roteiro foi a melhor coisa. E foi natural. Essa parte do Magritte, ela deu muita alma para essa produção, que essa pincelada que o André trouxe eu acho que um vínculo muito lindo, trouxe momentos, realmente foi uma alma, assim, veio muito profundamente essa ideia. Sim, ela se instalou, né? Muito bom. Então é isso, gente. Acho que a gente falou bastante, né? Amanhã nós temos uma live. A cada dia, né, a gente tem um vídeo convidado diferente. Eu acho que foi a Sheila que observou, né, esse detalhe. Eu acho que o vídeo da Cláudia também ele traz uma especificidade, mas cada dia a gente tem mais uma camada de significação que é esse vídeo convidado. Então vale a pena depois todos os vídeos que vão ficar disponíveis no canal. Daqui a pouquinho, no dia 22, a gente vai lançar também uma versão com acessibilidade. A gente segue aí com o nosso bicicleta em cada um de vocês. Obrigado a todos, viu? Obrigada. Então, eu agradeço também a Cláudia, que saiu com a bicicleta para a rua e permitiu que a gente saísse também, né? E começasse o vídeo ali de trás para frente. Então, muito, muito obrigada, Gabriela, muito bom. Gabriela está dormindo em pé, ela está com 2 palitos. Agradeço. Não, Tá aqui realmente são 2h30 da manhã, quase 3 horas da manhã. Mas isso motiva, a nossa produção motiva muito, então não tem problema. Varar a madrugada. Não é sempre, né? Não é um bebezinho de 2 anos acordando todo dia, pelo menos é às vezes. Michel também está acordado lá. You are waking 3 o'clock in the morning with us. Thank you very much for your work and to be with us every day.
tomorrow you can be in the live. It's going to be early at 7. So I don't know what time this is going to be, Gabriela, you tell me. It's midnight, Mitternacht ist ein bisschen besser. Okay. Wir können dabei sein. Das wird Das ist besser schön, für uns. freue ich mich schon drauf. He's happy with his work, so... Agradecemos muito por vocês estarem aqui. Sim. Por cada um, ouvir cada um de vocês. Benedito, querido, muito obrigada, Larissa. Eu quero agradecer o convite de fazer esse trabalho, né? Para mim foi bastante importante, assim, esse desafio. Obrigada, Benedito. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau, Cláudia. Muito boa noite, Cláudia. Obrigada. Oh. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bye, bye. Hasta. Boa noite, artistas. Boa noite. Descansem. E aí, tudo certo?